Boa noite, irmãos, irmãs, preciosos de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar todos os quais estão em conexão conosco por esse horário. Nós rogamos as bênçãos de Deus sobre cada lar, sobre cada vida nesta hora, que realmente está parando para ouvir a voz do Senhor. Para mim, é um motivo de grande privilégio, muitíssima alegria em poder, juntamente convosco, meditar na Palavra de Deus e cremos que somente ela nos dará a vida eterna. Amém? A Palavra de Deus é viva e eficaz, ela nos corta, ela nos anima, ela nos encoraja, ela nos dá fé, ela nos cura, nos liberta, Deus, e tem se manifestado tremendamente e está se manifestando através da sua Palavra. Espero eu que mais esta pequena oportunidade de hoje, todos nós possamos sair um pouco mais crescidos, abençoados diante da presença de Deus. Meus amados irmãos, hoje nós vamos começar uma mensagem, a ouvir uma mensagem intitulada O Princípio e o Fim da Dispensação Gentia. O princípio e o fim da dispensação gentia, e a escritura selecionada para esse momento está em Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, verso 1, eu vou ler a escritura, porque talvez não vai dar tempo do profeta ler quando vai chegar já quase no meio da mensagem. Quase 60 minutos, mas nós vamos cortar em duas, tá bom? Talvez não dê tempo dele ler, mas nós já vamos ler. E quando você ler, ele for ler, você estiver acompanhando, você vai lembrar de realmente que já foi lido também, e fica notificando mais e mais para nós, tá bom? Mas eu creio que Deus tem uma bênção no coração dos eleitos, dos seus filhos, das suas filhas, os quais realmente têm dado crédito à sua voz, aqueles que realmente têm deixado o mundo, deixado as falsas doutrinas, deixado os preceitos dos homens, estão se unindo em torno da voz de Deus, a voz de Deus manifestada agora nesse tempo final, a qual está sendo aclamada para unificar assim, unindo a noiva do Senhor Jesus Cristo, a qual é o membro de Deus, o membro de Jesus em particular. Aleluias! Deus tem nos visitado, meus amados. É muito triste, uma pena que muitos não conseguem compreender o que Deus está fazendo. Mas, glória a Deus que realmente Deus tem seus filhos, suas filhas, que estão acompanhando, que estão examinando. Não somente isso, não sendo somente admiradores da palavra, mas realmente estão dando as suas almas, suas vidas, por entrega a Jesus, para que realmente eles possam herdar a vida eterna. Se você ainda que nos ouve não fez a sua decisão, faça o quanto antes. Entregue-se a si mesmo a Jesus. Você que está cansado de labutar nesse mundo, pecador, você não concorda com as coisas aqui, você tem algo em você pulsando para a vida eterna. Receba o verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia na verdadeira palavra da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Vamos deixar de tonteria, deixar de argumentos. Vamos aceitar a palavra de Deus do jeito que ela é, pois ela, do jeito que ela é, nos conduzirá à glória eterna de Deus, tá bom? Que Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvindo aqui um louvor e logo em seguida nós já vamos já ler a escritura, tá bom? Nas asas do Espírito vou voar, flutuar meu corpo, eu sinto voar, voar, até o céu chegar, contemplar Jerusalém.
espírito voar, flutuar meu corpo, eu sinto voar, voar, até no céu chegar, rever meus queridos irmãos, Pedro, Tiago e João. Que forte emoção, que emoção, que emoção, quando eu ali chegar, quando eu ali chegar, vou meu Cristo abraçar. Oh, que forte emoção, sentirá meu coração, feliz aqui Moisés e todos os fiéis, quando eu ali chegar, contemplar meu grande rei, na grandezinha participarei, ao lado de Jesus, que maravilha! Vou voar nas asas do Espírito, vou voar, flutuar meu corpo, eu sinto, vou voar, voar, nas asas do Espírito, Muito bem, irmãos, vamos para a escritura anunciada, que nós anunciamos, Falamos? Daniel capítulo 12, verso 1 apenas, que diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Amado Deus, Pai de bondade e glória, abençoa a sua palavra em nossos corações,
que cada irmão, que cada irmã, que cada ouvinte nesta noite, Senhor, possa se dar conta do momento que estamos atravessando, da hora que estamos passando, e que o Senhor possa, por graça e misericórdia, Deus, completar aquele grande sacrifício feito na cruz do Calvário, resgatando-os, ó Deus, deste mundo pecaminoso e colocando eles na marcha da vitória, Senhor. Que cada um dos teus eleitos, onde estiver nesta hora, que a graça soberana possa o alcançar, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Não há barreira, não há empecilho, não há nada que possa impedir o teu poder. Por isso nós pedimos por graça e misericórdia que tu nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Com perdão de nossos pecados nós pedimos. Amém. Amados, preciosos irmãos, Daniel foi um grande homem, um profeta de Deus, e ele com seus 3 amigos foi levado na Babilônia, e nós encontramos que a Babilônia se encontra 3 vezes na Bíblia. Ela se encontra, eu creio que é Gênesis, Babilônia encontra Daniel 5:25, no meio da Bíblia, e também a Babilônia encontra-se lá em Apocalipse. Mas, meus amados irmãos, como Deus sempre tem tido uma atmosfera sobre seus filhos, como em cada dispensação, cada mover, cada tempo, Deus, por sua longanimidade, tem tido e sempre terá uma testemunha na terra. Deus tem sempre um profeta para, através do testemunho de Deus, dado a ele, possa agariar outros irmãos, irmãs, enfim, filhos que realmente vão se vão concretizar a palavra de Deus em seu coração. Amém? Vão estar congregados à palavra, à voz de Deus. Então vejam bem, e nós sabemos que então Daniel começou ali na dispensação gentia, no reinado de Nabucodonosor, e depois foi Beltesazar, né? E nós sabemos que eles foram levados da Judéia, cativo ali, né? Melhor, foram levados ali, ele e seus amigos, né? Os 3 filhos de Noé, nós sabemos que sempre veio sem Cão e Jafé, que é judeu, gentil e samaritano. Agora, Daniel era um profeta, ele foi levado de Jerusalém para a Babilônia, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, ou você pode dizer, ou seja, Misael, Ananias e Azarias, que é o nome deles biblicamente também. E Daniel era um profeta para os gentios, ele viu toda a era surgir e cair. Você lembra das visões, as interpretações que Daniel teve? Então, isso Deus abençoou Daniel tremendamente. Desde a estátua de ouro até a hora que a imagem foi instruída também nos pés, que em parte de barro e em parte de ferro, que por um reino o reinado seria forte, por outro fraco, porque barro com ferro não se une, não se gruda, né? Então, tanto Daniel como seus 3 companheiros passaram por provas ali, testes na Babilônia, mas eles puseram em seus corações de não contaminarem com os manjares, nem com as ordenanças babilônicas. Amém? Eles não concordaram. Assim, também com os reais servos do Senhor, filhos e filhas de Deus. Amém? Por mais que seja uma proposta, nunca, jamais trocarão o que tem recebido por revelação por algo de uma Babilônia moderna. Estamos vivendo um tempo de modernismo, o tempo em que até a religião se modernizou, mas sabemos que Jesus Cristo não moderniza. Por isso Deus teve um profeta lá que foi contra a Babilônia, contra o pecado. Deus também tem um profeta hoje contra os sistemas. Amém? Em todo tempo Deus sempre teve um homem de Deus que pudesse parar em prol da verdade, ao lado da verdade. Enquanto vemos que muito troca as suas maneiras que Deus tem dado para ele por um prato de lentilha, né? Isso, por causa disso, daquilo outro. Mas com o verdadeiro homem de Deus, ele fica com o assídio do Senhor. E a mensagem de Deus enviada para nós está agora selando também irmãos e irmãs que realmente está e ficará ao lado do assim diz o Senhor. Não assim diz o homem, não assim diz o sistema, por mais eloquente que aquele homem possa ser, por mais ungida que aquela congregação possa estar, eles realmente ficarão ao lado do que diz a palavra de Deus. Quando Deus coloca o seu atalaia, Deus tem um porta-voz.
e diz, não faça, pare, ande, espere. Nós temos o direito de realmente só mover quando a coluna de fogo mover conosco, adiante de nós. Então nós ficamos felizes porque nós não vamos caminhar aí à mercê, a pensamento de quem quer que seja. Nós estamos diante dos pensamentos de Deus, que é a sua palavra, a realidade em nossos corações, no nosso meio. Tá bom? E hoje nós vamos ouvir o princípio e o fim da dispensação gentia, quando realmente Deus trabalhou tremendamente na voz do seu porta-voz, que foi o profeta. Amém? E nós vamos entender. Muitos não gostam disso, mas você tem que gostar, porque se você ama Deus e ama a palavra de Deus, você vai ver que isso está lá na palavra de Deus. Amém? É muito fácil para nós criticar, é muito fácil para nós rejeitarmos, mas temos que tomar muito cuidado, porque a rejeição traz consequência. Amém? Consequência vem pós rejeição. Aí depois o que acontece, né? Quando a pessoa rejeita Deus, quando tem tempo para observar, quando tem tempo para analisar o que Deus está fazendo. E muitas pessoas jogam para o ar, jogam tudo fora que Deus tem dado e abraçam o sistema, uma denominação que o profeta disse que é nada mais, nada menos do que morte. Homem organizou, criou um sistema, colocou um cercado ali, pôs as pessoas presas dentro, e aquilo é contra a palavra de Deus. Se está fora da palavra de Deus, é organizacional. Mas nós estamos livres através da palavra de Deus. Deus nos fez para ser livres, não para ficar presos em uma chocadeira, não para ficar preso a um sistema ecológico de homem. Por mais bem que o homem possa estar ali, por mais maior que seja o grupo, mas Deus quer que realmente estejamos dentro da sua vontade perfeita. Então vamos ouvir um pouco da mensagem de Deus para o nosso tempo, mas você presta atenção que é uma mensagem de ensinamento. Você entender o que Deus faz para nós. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, e Ele não tem sombra de variação, mas Ele tem a sua maneira de trabalhar. E nós precisamos acompanhar a maneira de Deus. Tem pessoas que pegam só um lado da coisa, mas você tem que pegar tudo que está na palavra de Deus. Amém? Nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra concretizada, que ela sai da boca de Deus, é para proveito e para alimento para nossas almas. Tá bom? Deus os abençoe, Deus os sustente, que o Espírito Santo vos capacite, meus amados, para que você possa entender essas coisas. Porque num dia que Deus der a conhecer a você, você não mais será o mesmo. Amém? Você abraçará a verdade, você crerá em tudo que ela diz, e você fará por onde para agradar ao Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador, o Remidor das vossas almas. Tá bom? Deus os abençoe, Deus te ajude, no nome de Jesus. Novamente, saí daqui não faz muito. Eu acho que saí por volta das 4 horas. E então nós fomos visitar mais alguns amigos e chegamos de volta às 7h05. Tivemos que vir para cá. Por isso estou tendo, de certo modo, que procurar um texto ainda, irmão Neto. Porém, agora, acabaram de ligar com um pedido de alguém em Chattanooga, Tennessee, um ente querido que foi acidentado 3 semanas atrás e ainda se encontra inconsciente e pede oração aqui, da igreja. E, sim, irmão, certamente que pode. Irmão Neto, venha. Sim, sim. Nós estávamos falando de Melquisedeque, quem era ele, e ainda não chegamos a terminar. Porém, quem sabe da próxima vez que vier, possamos continuar a partir dali, ainda no livro de Hebreus. Porém, hoje à noite, nós abrimos no livro de Daniel. E vocês, com suas Bíblias, abram em Daniel 12. E nós vamos ler um pouco a partir daí e falar, talvez, sobre alguma coisa da palavra de Deus do livro de Daniel. Agora, Daniel era o profeta que foi levado de Jerusalém até a Babilônia
o transporte da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Ele era jovem quando foi para a Babilônia. Não havia muitos deles que ainda mantinham firme a grande fé. Eu gosto de Daniel, porque ele tinha proposto que, em seu coração, quando ele foi para a Babilônia, que ele ia permanecer crente e que não se corromperia com os manjares do rei e assim por diante. Agora, a verdadeira coisa que Daniel era, o profeta para os gentios. Daniel viu toda a era gentia surgir e cair. Ele foi o primeiro a ser, nós chamamos, o profeta gentio. Ele mesmo não era gentio, porém, ele viu a dispensação gentia desde o começo até o fim, da cabeça de ouro e culminando nos pés de ferro e de barro. E enquanto estava ali, propôs em seu coração que ele não se contaminaria com os manjares do rei e com as questões do rei. E um outro grupo de irmãos, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam ali com eles, os quais não eram profetas, porém crentes. E eles também fizeram um propósito em seu coração. E então, quando aqueles 4 crentes se reuniam, eu imaginaria que, muito frequentemente, eles tinham reuniões de oração juntos. Do mesmo modo que nós fazemos, nós nos reunimos porque temos coisas em comum. Você sabe, há um antigo lema que diz, cada qual com seu igual. E esse é um antigo provérbio, melhor dizendo. E isso também é uma coisa muito boa, cada qual com seu igual. Não estão vocês felizes por isso? Seguramente, cada qual com seu igual. Não muito tempo atrás, eu me encontrava numa reunião onde havia um homem discutindo algo. E ele disse, bem, ele estava falando das almas que foram para a prisão, estavam em prisão, para as quais Jesus foi pregar depois de sua morte. E esse homem que estava falando disse, bem, o que vocês acham disso? E um irmão de cor levantou-se e disse, bem, isso é exatamente o que a Bíblia disse. Ele foi pregar para as almas que estavam em prisão. Disse, o que você acha que foi? Disse, foram almas que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo preparada, exatamente como a Bíblia disse. Ele disse, não, disse, isso é esta igreja pregando para aquelas pessoas pentecostais que estão nestas denominações e tudo mais, tirando-os da prisão. Ele disse, agora, olha aqui, irmão. Ele disse, Pentecostes nem mesmo foi mencionado aí. Ele disse isso. Ele simplesmente disse que ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão. Eu disse, amém. Isso é correto. E o ministro olhou para mim e disse, cada qual com seu igual. Eu disse, isso é correto. Irmãos de fé igualmente preciosa, crendo exatamente no que a Escritura diz que é a verdade. Daniel tinha 3 companheiros assim que estavam com ele. Você sabe, é bom, quando você está longe de casa, encontrar alguém que esteja com você, alguém que fique ao seu lado, um amigo verdadeiramente bom. Oh, que coisa! Em terras estrangeiras, quando você encontra alguém que deseja ser seu companheiro e o ama e fica ao seu lado, isso vale tanto, especialmente um estrangeiro. E estes irmãos foram levados embora de sua cidade, e a cidade deles foi queimada, e todos os seus vasos, e as coisas santas de Deus foram levadas para a Babilônia, e foram colocadas na casa do tesouro do rei Nabucodonosor, e os havia levado um grande rei gentio. Agora, se Deus permitiu isso, que a cidade deles fosse queimada, sua igreja queimada, e fossem levados para a cidade, foi porque eles haviam se afastado de Deus. Porém, ele ainda tinha um crente sobre o qual ele podia colocar suas mãos e dizer, este é meu servo. Deus sempre teve uma testemunha em algum lugar. Ele nunca fica sem uma testemunha. Não importa, às vezes chegava a ser apenas um. Porém, ele sempre teve alguém que ele podia colocar suas mãos e dizer,
Este é meu servo, e ele fará o que eu lhe disser. Agora, nós gostamos disso. Contando então que, quando esses irmãos estavam lá, eles foram testados. Muito belo exemplo do que um verdadeiro crente, quando ele verdadeiramente aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Ele sempre é testado. Satanás permanece no negócio de teste. E isso somente acontece para ajudar você. É para o seu bem. Todo filho que vem a Deus deve ser testado, disciplinado, açoitado. Em outras palavras, dar uma pequena surra, correção. Se Deus nos dá disciplina e não podemos suportá-la, então nos tornamos filhos ilegítimos, e não os filhos de Deus. Agora, um homem que verdadeiramente tenha seu rosto voltado para o céu, não importa o que ocorra aqui na terra, ele ainda fica com seu rosto voltado para o céu. Amém. Glória a Deus. Seus amigos talvez o deixem, sua família talvez o deixe, seu pastor talvez o deixe, porém há um que não o deixará. Glória a Deus. Esse é Deus. Amém. Verdade. E quando você está decidido, eu gosto disso. Daniel havia queimado todas as pontes detrás dele. Ele não estava planejando mais voltar. Ele não estava observando o rastro que deixava. Ele estava olhando, esquecendo aquelas coisas as quais estavam no passado. Ele avançava para o alvo da soberana vocação. Isso é o que nós deveríamos estar fazendo. Isso é o que a igreja deveria estar fazendo. E como noto, então, Deus permitiu Satanás dar-lhe o teste. E eles os testaram pelo fogo, eles os testaram também através da cova dos leões. E a todo instante Deus fazia que superassem, mais do que vitoriosos. Muitos são os testes do justo, mas Deus o livra de todos. Quão maravilhoso isso é! Como agradecemos por isso! Provas, tribulações, testes, tudo contribui para o bem. Glória a Deus. Depois de um tempo, Deus pode ver então que Ele pode colocar sua confiança em você. E então Ele fará grandes coisas por você. Agora nós verificamos então que Daniel tornou-se um instrumento na mão de Deus, enquanto ele estava longe de seu próprio povo, fora de sua própria cidade, longe de sua própria igreja. Numa terra estranha, Deus o usou. Agora, você pode estar longe de tudo quanto você possa estar. Você pode estar longe de todos os seus entes queridos, ou você pode estar longe de sua igreja. Porém, mesmo assim, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Glória a Deus. Deus pode usá-lo para dar testemunho, ou para qualquer coisa que Ele deseje usar. Aleluia. Lindos exemplos. A Bíblia está tão cheia dessas coisas em todo lugar que você abre. Vocês não gostam de ler a palavra? Eu simplesmente a leio às vezes e choro. Aqui há alguns dias atrás, eu estava lendo ali dentro na sala e eu simplesmente tive que sentar e chorar como criança. Eu me levantei e andei em volta da cadeira, coloquei minha mão sobre minha cadeira, olhei para minha Bíblia novamente, eu simplesmente chorei. Fui em volta da cadeira novamente, olhei para ela novamente. Eu pensei, Deus, ali dentro a vida eterna para cada homem ou mulher que ouse colocar sua confiança nisto e crer nisto. Vida eterna. Ele disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai a Escritura. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, que nós sejamos guiados então. É a luz que segue o caminho que nos leva de vitória a vitória. Agora, antes que você possa ter uma vitória, tem que haver uma batalha. E se não houver batalhas, não há vitórias. Por isso deveríamos estar agradecidos pelas batalhas e pelos testes, e é Deus dando-nos a oportunidade de termos vitórias. Que coisa! Isso não faz você sentir um pouquinho melhor agora? Amém. Está vendo? Glória a Deus. A batalha vem, alguém dizendo algo mal a seu respeito,
enfermidade vem em você, talvez Deus lhe dê essas aflições leves para que Ele possa curá-lo e mostrar seu favor a você, deixá-lo ver o que Ele quer dizer com isto. Ele o ama. A antiga história de pastor que era contada lá em Jerusalém, das Terras Santas, de um pastor que estava carregando uma ovelha, e ele disse: por que você está carregando? Disse: ela está com a perna quebrada. Disse: como ela fez isso? Caiu de um rochedo íngreme? Disse: não, eu quebrei sua perna. Ele disse: olha, você é um pastor cruel, quebrar a perna dessa ovelha? Disse: não, eu a amava. E disse: ela se desviava e eu não conseguia fazê-la obedecer-me. Então quebrei sua perna para que eu pudesse dar-lhe atenção a mais, para que então ela me amasse e me seguisse. Às vezes Deus tem que nos deixar sucumbir apenas um pouquinho na saúde para nos dar um pouco mais de atenção, para nos colocar sobre seu colo, para nos aconchegar ao seu seio. Quando o médico diz que nada pode ser feito, então ele nos toma em seu seio e diz: veja, eu o amo, vou deixá-lo ficar curado. Amém. Está vendo? Glória. Oh, isso não faz a vida um pouquinho melhor? Oh, ele é tão grande, ele é um pastor maravilhoso, não é? Aleluia. Você divide Davi dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E como ele nos guia mansamente a águas tranquilas, e refrigera a sua alma, e faz os nossos cálices transbordarem, e nos unge na presença do inimigo. Glória a Deus. Você já foi ungido na presença do inimigo? Amém. Apenas para testificar até que o seu cálice simplesmente transbordasse? Você sabe quão maravilhoso é ser ungido quando na presença do seu inimigo. Agora note, então, Deus tomou o rei Nabucodonosor e fez dele um instrumento em sua mão. E quando o rei Nabucodonosor morreu, depois que ele tinha, a grama cresceu, seu cabelo como leão, ou como penas de águia, e as unhas de seus dedos como as garras da águia, e assim por diante. E Deus teve que fazê-lo saber quem era o verdadeiro rei. Depois de sua morte, Belsazar, seu neto, o sucedeu. E então ele foi mais ímpio do que o rei Nabucodonosor. E uma noite lá, eles tiveram uma enorme festa. Eles chamaram todos os seus magistrados e todos os oficiais para uma grande farra. E enquanto eles estavam tendo esta farra, e eles foram e gritaram e tomaram os vasos, os santos vasos de Deus, apenas para zombar de Deus. Eles beberam vinho para seus deuses, um brinde nos vasos do Senhor. Agora, é permitido que alguém vá até certa distância, porém, há uma linha de separação entre a vida e a morte. Verdade. Você nunca deve cruzar isso. Verdade. Verdade. Você pode seguir com a sua pequena insensatez por um tempo, porém, é melhor você saber onde está a linha. O Senhor já o advertiu em alguma coisa? Ele adverte a todos nós. Puxa as rédeas da advertência, diz: agora chega. Então, é melhor você observar o que você está fazendo daquele momento em diante, se você está pisando do outro lado em direção a essa linha. Naquela noite, quando Deus puxou as rédeas para adverti-lo, e ele não quis dar atenção, vai e traz os vasos do Senhor, começa a beber vinho, e um brinde ao Deus deles. Então veio uma mão do céu, e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. Significa: pesado foste na balança, e foste achado em falta. Ninguém pôde interpretar isto. Estava em línguas estranhas. E havia um homem ali que tinha o dom da interpretação, Daniel. Desse modo, ele vem e interpreta e diz ao rei o que aconteceria. E ali, Deus destruiu aquela nação, a Babilônia.
Enquanto Daniel estava ali, ele tinha grandes visões e escreveu a respeito delas, para esta grande consolação que temos hoje, sabendo e colocando em ordem o fim do reino gentio. Note quão perfeito. Apenas compreenda bem agora. Ele havia visto primeiro a imagem de pé no campo quando ele interpretou o sonho do rei. Ele era um homem espiritual. Ele tinha sonhos, tinha visões, interpretava sonhos. Deus estava com ele e todos sabiam disso também. E quando ele teve a visão, a cabeça de ouro e o peito aqui de prata e as coxas de latão e os pés de ferro, note, cada reino se tornava um pouco mais duro. O reino do rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Ele interpretou isso, disse precisamente como aqueles reinos sucederiam um ao outro até o fim. Então note, o ouro é o mais macio, prata é o próximo, logo latão é o próximo, logo ferro é o próximo, mais duro, mais frio, mais distante. Note então, no meio de tudo isso, Daniel contemplou a imagem até a pedra ser fendida da montanha que foi cortada sem mãos. Ela rolou contra a imagem e a quebrou e a fez como trigo na eira de verão, e os ventos afastam. E a pedra cresceu, formando uma grande montanha que cobria toda a terra e o mar. Isso era a vinda do Senhor Jesus, a qual está agora próxima. Ele segue adiante. Quando ele estava junto ao rio um dia, ele entrou num transe e teve uma visão. Muitos daqueles que estavam com ele, eles não tiveram a visão, pois foi dada somente a Daniel. Você está vendo? Alguém pode ficar bem próximo a você e ver coisas que você não pode ver para salvar a sua vida. Isso é correto. Alguém disse, eu não creio nisso, eu nunca vi nada. Porque não era para você ver. Aqueles que iam com Paulo quando Paulo foi derrubado de seu cavalo e teve de cair por terra e espojar como estava por terra. Nenhum deles ouviu aquela voz ou teve aquela visão. Paulo viu isto. Nenhum deles viu a estrela que cruzou cada observatório, a não ser os magos. Muitas coisas dessa maneira, Deus designou certas pessoas para verem e outras não podem ver. Gosto demais disso. Quando Deus, em sua infinita sabedoria, predestinou ou pré-ordenou certas coisas para acontecerem, poderia acontecer a pessoa sentada bem próxima a você e você não saber nada a respeito. Verdade. Veja Datã. Quando Elias estava em Datã e eles estavam todos rodeados ali pelos forasteiros que vieram, o exército sírio, procurando Elias, o profeta. Pois quando eles começaram a verificar que toda vez que os sírios vinham até Israel para guerrear, ora, os israelitas preparavam emboscadas para eles. E assim o rei da Síria os convocou e disse, agora espere um minuto, quem é por nós e quem é por Israel? Disse, alguém em meu grupo é um espião que está indo dizer a Israel exatamente aonde nós estamos indo, pois eles estão sempre ali esperando por nós. E um homem que tinha um pouco de espiritualidade, ele disse, não, meu pai, porém é o profeta Elias, pois ele sabe em seu quarto o que vais fazer a seguir. Amém. Glória a Deus. Quando os poderes atômicos começarem a estremecer, eu estou feliz que a palavra de Deus tem nos dito aonde ir. Glória a Deus. Corram para a rocha, Cristo Jesus. Glória a Deus. Cada homem nela está salvo e seguro. Nada pode feri-lo. Nenhuma bomba atômica, nenhum cobalto, nada mais pode tocar o protegido de Deus, salvo, seguro, ancorado. Que maravilhosa esperança que temos em Cristo Jesus. Note que havia um homem com ele, seu servo, rapaz espiritual, ia e derramava água nas mãos do profeta. Uma grande posição ele tinha.
Porém, quando ele viu o exército sírio completamente em volta de Datã, tinha tudo encurralado, ele disse: meu pai, olhe lá, que grande número, ora, estamos cercados. Agora, isso é o natural, quando tudo parece dar errado, apontando seus dedos para você, dizendo isso e aquilo. E o médico diz que você não pode ficar bom e assim por diante. Isso é simplesmente a coisa natural para você pensar: oh, que coisa, este é o meu fim. Porém, ele disse: há mais dos que estão conosco do que os que estão com eles. Amém. Glória. Agora você pode imaginar como aquele profeta ou aquele Geazi se sentiu, o servo. Ele olhou para ele e ele disse: ora, eu não vejo ninguém. Ele disse: Deus abre os olhos deste rapaz. Então logo Deus fez algo. Aqui está, entenda isso. Quando Deus abriu a sua visão espiritual, na volta toda ali do profeta estavam carruagens de fogo e anjos de fogo. Amém. Glória. Agora ele viu as carruagens de fogo sobrepujavam em número aquele exército sírio, aos milhares. As montanhas estavam pegando fogo, anjos de fogo, cavalos de fogo, carruagens de fogo. Amém. E a Bíblia diz: os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o temem. Amém. Do mesmo modo é hoje à noite. Eu me pergunto o que aconteceria se um homem aqui hoje à noite que tivesse o poder de atingir seus olhos e dizer: olhe, encontram-se em volta desse tabernáculo hoje à noite. Você seria membro aqui para o resto da vida? Certamente, sim, Senhor. Às vezes você não pode ver isso com seus olhos naturais. Porém, você pode sentir o impulso disso, algo perto. Um sexto sentido que indica que algo está perto. Observe-o esta manhã, abrindo os ouvidos do surdo, fazendo os que tiveram paralisia infantil andar por aqui, como se não houvesse nada de errado com ele. O que é isso? É o sentido interior. Eu quero dizer o sexto sentido que está consciente, o espírito de que algo está perto. Tenha fé em Deus. Agora, ele não viu isso no princípio, porém Elias provavelmente não viu isso. Porém, ele pediu para que os olhos do rapaz vissem isso. Porém, Eliseu estava consciente que eles estavam ali. Amém. Tomé uma vez disse: deixe-me colocar minhas mãos no seu lado. Jesus disse: porque me viste e creste, quanto maior é o galardão daqueles que nunca viram e creem. Amém. Tais somos nós hoje à noite, para todo aquele que crê, sem ter visto. Aleluia. Glória a Deus. E note, então, Elias foi até lá onde essa circunstância estava e falou com eles. Primeiro, ele foi lá, e a Bíblia disse: ele os feriu de cegueira, e foi até eles. Cada um tinha visão perfeita, que eu saiba. Porém, a Escritura disse: eles estavam cegos. Um pequeno companheiro, algumas noites atrás, disse para mim: se você for um homem de Deus, fira-me de cegueira. Eu disse: você já está cego, está vendo? Está vendo? Já está cego. Note, e ele foi lá, até onde essa grande circunstância estava, essa grande coisa estava. Ele disse: vocês procuram por Elias? Disseram: sim. Disse: venham, sigam-me, e os levarei exatamente a ele. Elias disse isso para eles. Eles estavam cegos com respeito a quê? Eles estavam cegos para o fato que esse era o profeta de Deus. Eles estavam cegos para isso. E ele os guiou diretamente para a emboscada novamente. Disse: venham, eu lhes mostrarei Elias. E era Elias os levando ali. E quando eles olharam em volta e descobriram que eles estavam cercados em volta, o rei disse: meu pai, eu devo feri-los? Ele disse: tornaria você um prisioneiro e o feriria? Disse: dê-lhes algo para comer e envie-os de volta ao seu país. Essa é a maneira de terminar as guerras, não está correto? Certamente. Oh, que coisa!
se nós simplesmente adotássemos esse princípio hoje de alimentar seu inimigo. Façam o bem àqueles que os odeiam. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ali agora a cegueira. Agora Elias, ou eu quero dizer, não Elias agora, porém Daniel. Daniel previu. Ele era um profeta. Ele viu a vinda do Senhor. Ele viu o fim do tempo vir. Ele viu como tiveram início os gentios. E se você notar, os gentios tiveram início com uma adoração de ídolo. Eles estavam adorando um grande ídolo que foi colocado no campo, um ídolo de um homem. Eu creio o do próprio Daniel, porque o rei Nabucodonosor o chamou de Belsazzar, o qual era seu Deus. E ele começou a adorar a imagem de um homem santo e justo. E Daniel recusou fazer isso, do mesmo modo fizeram os filhos hebreus, o Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa é a maneira que se originou e foi condenada. Essa cabeça de ouro se originou através da adoração da imagem forçada a isto e culminou em uma mão sobrenatural, escrevendo uma linguagem sobrenatural que somente o entendimento sobrenatural poderia entendê-la. Amém. É dessa maneira que o reino gentio teve início e terminará da mesma maneira. Isso é correto, através de obras sobrenaturais, interpretação sobrenatural. Você sabe do que eu estou falando. A operação do sobrenatural. Oh, quão maravilhoso! Vocês não estão felizes hoje à noite? Creem no sobrenatural? Sim. Agora então, depois dessas visões, ele mostrou-lhe exatamente onde as nações se encontrariam. Ele mostrou-lhe como que havia tantos anos que dependiam ainda dos judeus. Ele disse, o Messias virá. Ele profetizará nas 70 semanas, as quais são 3 anos e meio. No meio disso, ele será cortado, o qual são 7 anos. 70 semanas estão determinadas para teu povo. 7 anos de profecia para os judeus. Ele disse, e o Messias, o príncipe, virá e profetizará. No meio das 7 semanas, 7 dias, ele será cortado. Na abominação que faz desolações se encontrará em seu lugar. E esmagarão as paredes de Jerusalém, os gentios, por um tempo e metade de um tempo. Agora, quando o Messias veio, Jesus, ele pregou exatamente 3 anos e meio e foi cortado para um sacrifício. A obrigação diária foi tirada. E é desolada a abominação que faz desolação. A mesquita de Omar foi estabelecida hoje no lugar do santo templo. A mesquita de Omar encontra-se exatamente onde o templo se encontrava. E ele disse que derrubariam os muros de Jerusalém sobre Jerusalém, até que a dispensação gentia seja consumada. Porém, no fim dos gentios, permaneceria 3 anos e meio ainda para os judeus. Agora note uma das coisas mais notáveis da história profética. Eu não afirmo saber a profecia da Bíblia, porém, isso é como ler o jornal. É mais claro. E o que nós lemos aqui, nós sabemos que é a verdade. Note, 2.500 anos, os judeus têm estado espalhados por toda a nação debaixo do céu. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó, trazendo-os de volta. Ele endureceu o coração de Hitler, o coração de Mussolini, e assim por diante, até que ele os levou de volta para a Palestina. Voltando, fizeram uma nação novamente, e no dia 6 de maio de 1947, a bandeira judaica foi levantada sobre Israel pela primeira vez por 2.500 anos. A bandeira mais antiga do mundo foi levantada pela primeira vez em 2.500 anos. E ele disse que nos últimos dias ele levantaria uma bandeira sobre Jerusalém
mostrando que o tempo está próximo. E note, aqui não faz muito tempo. Amém. Graças a Deus, meus amados. Deus nos abençoe. Então nós entendemos que a dispensação gentílica está terminando. Como o profeta está dizendo aqui, ele está falando sobre as 70 semanas de Daniel. Nós encontramos capítulo 9, verso 24 em diante, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e fazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Agora o 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, a ordem que o rei Artaxerxes deu para Nínive e Neemias, e reconstruir os muros em Jerusalém. Desde a saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Em 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerras, estão determinadas assolações. E ele firmará o concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. Sobre as nações virá o Assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o Assolador. Então, sobre as 70 semanas, dividido em 3 partes. 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Cada semana continha 7 anos. 7 vezes 7, 49. 49 anos eles gastaram para reconstruir Jerusalém. Veja só, depois mais 62 semanas, 62 vezes 7 dá mais 434 anos eles gastaram para reconstruir e tudo mais, com mãos lutavam sobre os muros e tudo mais, para o inimigo não atrapalhar, tentou atrapalhar a obra, né? Agora, essas semanas são para os judeus. Aí, e ele formaria o concerto com muitos por 1 semana. Mas na metade da semana, ele cesaria o sacrifício, que ele veio, pegou 3 anos e meio, como é 7 anos, né? Teve 3 anos e meio, ficou 3 anos e meio, que é o período de tribulação, que ele vai voltar para trabalhar com Israel para fechar a casa da 70ª semana de Daniel, e a mensagem será pregada através de Moisés e Elias, será 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, tá? 12 vezes 12, 144. Então nós sabemos que Deus está agora terminando. Deus cegou Israel, veja só, e trouxe a luz para nós. Veja bem, e agora, quando ele terminar conosco os gentios, ele voltará a tratar com os judeus na pessoa de Moisés e Elias, e a mensagem selará 144 mil judeus. Veja bem, mas a dispensação gentílica já está acabando. E nós estamos agora lutando com o que temos, para ver se permanecemos e conseguimos colocar alguém mais, para escapar da condenação que está vindo aí. Veja só como Deus colocou a perseguição sobre Israel. Deus permitirá que a Terceira Guerra Mundial e as perseguições virão agora, mas quando isso acontecer, no seu auge, a noiva já estará indo embora e Deus já vai estar tratando com 144 mil judeus. Por isso, se você está me ouvindo, se você não prestou atenção nisso ainda, procure examinar a Escritura. Ela está cumprindo, encaixando como uma luva na mão certinho. Os cumprimentos de Deus, como ele falou sobre Israel, está desenrolando, tem desenrolado e ainda está desenrolando. Como ele falou sobre os gentios, tem desenrolado e está se desenrolando. Quando Deus parou de tratar com Israel, Deus fez uma abreviatura aí. Veja só, aquilo pegou 3 anos e meio, Jesus foi até a cruz. Veja o que acontece, ele começou a tratar conosco através dos 7 sábados, ou seja, 7 era da igreja, Apocalipse capítulo 2 e 3. Amém? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele partiu os 7 anos no meio, 3 anos e meio cumpriu com Jesus, e 3 anos e meio vai cumprir agora no período de tribulação. Mas desse lado ele está tratando com os gentios, que é você e que é eu. Não deixe isso passar por alto, minha gente. Preste muita atenção. Escape por suas vidas, sejam eleitos. Não queira sofrer tribulação, não queira receber a condenação que está por vir aí. Mas aceite ao Senhor Jesus Cristo. Fique debaixo da proteção dele, escondido debaixo dele, das suas mãos potentes, ele livrará você. Tá bom? Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra possa incentivar você cada dia mais.
Amanhã não, amanhã é quinta-feira, isso. Quinta-feira, amanhã é quarta. Hoje é porque é tipo de oração, então amanhã nós vamos continuar com essa mensagem, tá bom? Para não perder o quadro. Hoje era culto de oração, mas por causa de chuva e muita complicação, então ficamos mais hoje com a live aqui. Preferi colocar essa mensagem. E amanhã, quarta-feira, aqui de novo, nós vamos terminar ela, tá bom? Vamos ver se nós terminamos. Ou talvez nós terminamos quinta e amanhã tratando de outro assunto. Ou se nós não terminarmos amanhã, nós deixamos ela para quinta, né? Porque temos mais tempo, ainda tem 34 minutos para ser rodada, tem mais tempo na quinta-feira. Pode ser, né? E amanhã nós vamos orar, ver o que Deus dá para nós. Então, Deus nos abençoe, Deus nos sustente nessa hora. Nós queremos orar para algumas pessoas que estão enfermas, né? Temos aqui Antônio Carlos, que foi alvejado pelas costas, né? Através de um projétil de arma, que Deus possa abençoar ele, né? Vamos orar. Nós não conhecemos, foi pedido de oração, Deus sabe melhor. Continua orando também pelo irmão Eliseu, lá de Teodoro Sampaio, que ainda está internado, que Deus o abençoe. Se você está doente, enfermo, creia na cura e libertação, no nome de Jesus Cristo. Amém? Amado Deus, Pai Celestial, eu coloco esse pedido em tuas mãos, Senhor. Esses pedidos, peço que o Senhor abençoe e cure essas vidas. Restaura esses corpos abatidos, sofridos, Pai, doentes, ó Pai, em hospital interno, Senhor. Tome em tuas mãos, coloque as tuas mãos sanadoras. Ó Deus, cura essas enfermidades do nosso irmãozinho e as pessoas que foram alvejadas, Pai. Dê uma chance para ele, Senhor, no nome de Jesus Cristo. E cada pessoa que está enferma, doente, aflito nesta hora, que está ouvindo, Deus, que eles possam crer na cura, na libertação e saber que ainda o Senhor está tratando conosco os gentios e tudo de bom que foi prometido para nós nesta era, Pai. Cura, libertação, paz, solução e salvação. No nome de Jesus Cristo, que eles possam receber de bom grado a sua palavra nesta hora, em nome de Jesus Cristo, e crer na cura bendita dada pelo Senhor na cruz do Calvário. Amém, amém. Temos algumas pessoas na conexão. Temos Mateus Jesus e Família, Vandeck Santos, Tatiana Norberto Família, Gian, Deus abençoe o irmão Gian, lá de Claral do Sul, Sandro Sueli, Paulo Martins, Francine, né? Deus abençoe, e Daiane Souza. Para nós é um motivo alegre, né? Saber que você está sintonizado conosco em todas as terças-feiras, quarta e quinta, e aos domingos nós sempre estamos ao vivo aí, e depois vocês podem também se inscrever no canal aí de Álvares Machado, Tabernáculo de Álvares Machado, tá bom? Procura lá no YouTube, Tabernáculo de Álvares Machado, se inscreva lá e fica aí por dentro de todas as nossas programações, essas mensagens, louvores, né? Fitas que nós rodamos. Nós queremos ouvir as fitas, nós queremos que essa palavra está divertindo e alertando os nossos irmãos por todo o mundo aí. Amém? Nós não estamos segregando, nós estamos unindo através da palavra de Deus, cada dia, cada hora, cada momento. E creio que você deve fazer parte desses realmente que amam a palavra do Senhor, que crê na visitação de Deus para esse dia, tá bom? Deus vos abençoe, meu muito obrigado, e amanhã estaremos aqui por esse mesmo horário, a partir das 7h30 da noite, e vamos ver o que Deus tem para nós. Ou colocaremos continuando uma mensagem, ou então nós deixaremos ela para quinta e não sei qual a direção para amanhã. Mas vamos orando, Deus vai fazer o que deve ser feito, tá bom? Meu muito obrigado, meus irmãos, pela atenção, e que o Espírito Santo possa concretizar o que você ouviu em vossos corações. Mas, como eu sempre digo, não perca mais tempo. Escape por sua vida, não fique preocupado com denominação, preocupado com religião, preocupado com isso, com aquilo. Preocupe-se em ver se você já foi qualificado para estar no livro, né? Como lemos aqui em Daniel, né? Que todos aqueles que foi achado no livro, né? Esses realmente, eles não sofrerão. Como diz aqui, ó. Aquele tempo, né? Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Deus tem o livro da vida do Cordeiro, os quais os seus nomes já estão lá. Amém? Antes da fundação do mundo, você já foi feita a imagem de Deus. Então tome posse disso. Mas não vai achar assim que Deus na hora vai te colocar lá, tal. Seu nome tem que estar lá. Desde já, quando conhecendo a verdade, ouvindo a palavra do Senhor, procure se alinhar à palavra de Deus. Amém? Deixa o pecado, deixa o mundo, deixa as coisas que nos rodeiam, deixa as famas para lá, deixa essas coisas desenfreadas aí que o mundo faz.
para tentar desvirtuar você da palavra. Mas seja um cristão, seja abençoado por Deus. Como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, que era o profeta. Veja só, mesmo na Babilônia, e Deus protegeu eles lá. E Deus protege e guarda a sua casa. Protege e guarda seus filhos. Você deve crer assim. No nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos encerrando aqui com mais um ou dois louvores, tá bom? Muito obrigado mesmo. Que a graça de Deus possa inundar a vossa casa espiritual, inundar a vossa vida, e que você viva feliz. Aleluia! Não a felicidade que o mundo dá, essa momentânea, veja, só por espaço de tempo, mas a felicidade que está no seu coração. Você pode estar com alguém mais, ou pode estar sozinho, como Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram, mas eles criam em Deus, e dentro dos seus corações tinha uma alegria que não era passageira, era uma alegria que os direcionava rumo à glória eterna. Eles viviam felizes, mesmo as tribulações, mesmo passando pelos testes do fogo. Veja só, irmãos, sendo aprisionados ali e tudo mais, mas Deus sempre esteve do lado dele. Esteja sempre com Cristo, que Ele vai estar sempre ao teu lado. Amém? Os anjos do Senhor acampam ao seu redor para guardar você, para proteger você. Por isso que nada te sucede, porque Deus ainda cuida de você. Mas você precisa ter o olho aberto, como Geazi viu o olho aberto. Teve o olho aberto para ver as coisas. Amém? Quando os anjos de Deus estavam lá, quando o inimigo estava lá, os assírios, tudo lá, e Deus, com seus anjos, veio lá para protegê-lo. Sabe, diz, você não está sozinho. Tem alguém te observando e quer cuidar de você. Mas nunca vire as costas para ele. Amém? Aceita ele antes que seja tarde demais. Deus abençoe e boa noite a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu assisti um filme com... Alma cansada, não desesperes, ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor.
Amém. Deus abençoe também o Ademir Souza, viu? Está sintonizado conosco aí. O Wesley Fernando, Deus abençoe. Estou muito grato. No nome do Senhor Jesus Cristo, boa noite. Estamos encerrando. E esperamos que na próxima manhã, Deus permitindo, vocês estejam também unidos conosco para ouvir mais um pouco da palavra do Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado.